Então, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós vamos estar lendo para nós puxarmos o nosso assunto. O livro de Mateus, capítulo de número 24. A palavra de Deus vai nos dizer assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo. Eu vou repetir essa frase que diz assim: dize-nos, né? Quando serão essas coisas? Quando é que vai acontecer? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Versículo 5: Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis rumores de guerra, e olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos os gentios por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros os aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as gentes, em todas as eras, e então virá o fim. Amados irmãos, hoje nós vamos estar iniciando um estudo novo no nosso canal. Estudo esse que vamos estar falando sobre os sinais dos acontecimentos do fim dos tempos. Sinais esses que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou escrito na sua palavra, baseado aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 até o versículo de número 14. Ainda para nós falarmos sobre os sinais dos fim dos tempos, nessa série, nós vamos estar hoje falando de etapas por etapas. Então, como é uma série, vai ser mais de um vídeo. E vamos estar abordando cada sinal especificadamente para nós entendermos quais são os sinais dos fim dos tempos. Claro que o sermão profético e o princípio das dores que Jesus está falando aqui, esse sermão nós temos que entender que Jesus ele está falando tanto do que iria acontecer lá quando era na destruição, quando aconteceu a destruição do templo em Jerusalém, né? E também os sinais da sua vinda, do fim do mundo. Até porque o próprio Jesus, nesse texto, onde nós lemos, ele fala tanto da destruição de Jerusalém, quanto dos sinais da sua vinda, do seu arrebatamento. Então, este sermão, proferido pelo próprio Cristo, dado aos discípulos, é uma resposta a uma pergunta que os discípulos fazem no versículo 3, né? Que quando nós começamos e vemos no versículo 1, Jesus tinha saído do templo e tinha aproximado os seus discípulos, os discípulos mostraram a estrutura do templo a Jesus. Porém, Jesus ele disse que, como eles estavam vendo, admirados com aquele templo, com tudo que estava ali acontecendo, Jesus disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja aqui derribada, que não venha cair por terra. Vai acontecer a destruição desse templo. Esse templo não vai existir eternamente. Os discípulos, estando assentados ali no Monte das Oliveiras, chegaram ali para Jesus
e, em particular, fizeram uma pergunta a Jesus: quando serão essas coisas e que sinais haverá, né, da tua vinda e do fim do mundo? Quando é que vai acontecer o fim do mundo? É o que Jesus estava dizendo. Os discípulos queriam saber, melhor dizendo. Jesus responde o que iria acontecer, né, os sinais da sua vinda, e fala também, dentro do sermão, fala dos sinais dos fins das coisas, do que iria acontecer nos fins dos tempos. Então hoje nós vamos estar abordando alguns sinais do fim do mundo, né, da vinda de Jesus Cristo, né. Hoje nós vamos estar falando, como eu já disse, cada vídeo que a gente vai gravar vai tratar de um sinal diferente, que são muitos sinais. Hoje, o sinal que a gente vai falar está contido no versículo 7. Né? No versículo 7 que diz assim: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Qual é o primeiro sinal que a gente vai estar abordando hoje? É a palavra peste. O primeiro sinal que nós vamos estar falando é o sinal de peste. Em algumas traduções, como na LTH, né, na linguagem de hoje, aparece aqui peste junto com fome, né, ou fome junto com peste. Na versão Almeida atualizada, aparece peste. Na versão Almeida corrigida fiel, aparece peste. Na corrigida que nós estamos lendo aqui, apareceu também a palavra peste. Se nós vamos pegar esse sinal, que Jesus diz que no fim dos tempos haverá peste, irá vir peste sobre o mundo. Se a gente for olhar essa palavra no dicionário brasileiro, no nosso dicionário, a palavra peste, ela tem um significado de doença infectológica, doença que são doenças transmitíveis, doenças contagiosas, né? Ou mal contagioso. Então, peste aqui tem como sinal de doenças no dicionário, quando nós vamos ler o dicionário. E é exatamente isso que nós vamos estar abordando nesse tempo, que nos últimos dias, um dos sinais que Jesus irá vir são doenças, são pestes que as pessoas nunca viram e nunca tinham visto, ouvido. Porque doença, amados irmãos, já existia há muito tempo. Doenças, infecções, doenças infectosas, tudo mais, já existia há muito tempo. Por exemplo, na época de Jesus, existiam doenças infectuosas, por exemplo, a lepra. Ninguém poderia tocar numa lepra, porque ele também poderia ficar leproso. Ele era considerado como um leproso. Então, doenças na Bíblia já existia há muito tempo. Em Jeremias, a palavra de Deus, no capítulo 17, versículo de número 14, a palavra diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Né? No Salmo de número 103, versículo de número 3, diz: ele é que perdoa todos os teus pecados e que cura todas as tuas doenças. Né? Lá no Êxodo, a palavra de Deus, no capítulo 23, versículo 25, diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, ele os abençoará, dando a vocês alimento, água, e tirarei a doença do meio de vocês. Né? Lá em Êxodo. Ainda lá no segundo livro de Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 7 a 10, em uma linguagem mais atual, a palavra diz assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse-me: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repousasse em mim. Por isso, e por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu
sou forte. Paulo aqui ele fala também do espinho na carne, que até agora a gente não pode dar uma definição do que seria esse espinho. O apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, ele diz o seguinte: entre vocês, se há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo. E em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor salvará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Tiago 5, 14 ao 15. Ainda no Salmo 41, verso do 1 ao 3, diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor livra em todos os tempos de adversidade. O Senhor protegerá e perseverará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor sustentará em seu leito de enfermidade e de doença, o restaurará. Ainda diz em Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, diz: como sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo como os detêm. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo falando aí, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 14, numa versão mais atualizada, mais numa linguagem atual. Marcos 2:17 diz: ouvindo isso, Jesus disse-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas doenças, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mateus 10:8 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, doe também de graça. O próprio Jesus falando para os seus discípulos. Então, doença, pestes, já existia há muito tempo. Só que as pestes a qual Jesus está falando aqui no capítulo de número 7 dos sinais da sua vinda são pestes fora dos normais, fora do comum. Nós vivemos tempo onde aparece cada dia mais doenças, pestes, doenças novas, que o ser humano fica perguntando como é que pode acontecer uma coisa dessa. Que são pestes que têm matado milhares e milhares de pessoas. O que dizer do mosquito da dengue, que tem matado e até hoje ainda mata muitas pessoas que são contaminadas por esse mosquito, que são infectados por esse mosquito. Que o mesmo mosquito, ele também transmite o Zika vírus, ele transmite a chikungunya e outras doenças que tem atingido a população humana. O que dizer de muitos anos atrás, falar da peste bubônica, onde tem matado milhares e milhares de pessoas. Então, o que dizer dessas doenças que têm aparecido, o câncer da onde o ser humano, quando ele recebe o diagnóstico ali, e que está com aquela doença, e que muitas vezes que não tem cura, só o Senhor Jesus Cristo para curar. Então, no fim dos tempos, Jesus disse que iria aparecer isso, essas doenças que ao ser humano ele ia ficar preocupado, não ia ter como se escapar. São pestes, doenças da onde são mal contagiantes, que contagia a nação e que estão levando muitas pessoas para o caos, estão levando as pessoas a falecer por intermédio dessas doenças. Ultimamente, agora qual o tempo ao qual nós estamos vivendo, está falando de uma peste, de uma doença aí, chamado de coronavírus, que nós não para de estar anunciando nas TV, nas redes sociais, não para de aparecer esse tal de coronavírus. O número de mortes pelo novo vírus, que é esse tal de coronavírus, aumentou. Já vai cerca de 259 pessoas
segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira, né, que dia 31 de janeiro, pelas autoridades chinesas. O volume de infectados já chega quase a 12 mil pessoas, né? Já chega quase a 12 mil pessoas. Além da China, que é onde esse vírus ele veio, ele está sendo muito contagiando lá. Além da China, outros 23 países já afirmaram casos de dessa doença. 4 nações já passaram a integrar essa lista nessa sexta-feira passada, né? Hoje que nós estamos gravando é dia 1 de fevereiro. Então, na sexta-feira passada, já começaram a afirmar casos nos seus territórios. Estão preocupados, por exemplo, a Espanha, a Suécia, o Reino Unido, a Rússia. Esses países já estão preocupados com esse vírus que tem se espalhado, que começou lá na China, né? Mas que tem se espalhado e está se espalhando pelo mundo todo. Claro que o foco é lá na China, onde tem mais casos específicos. Então, até agora, a transmissão entre humanos e pessoas ocorre assim. Porque como foi que surgiu essa doença? Da onde foi que surgiu? Surgiu lá numa cidadezinha na China, né? Da onde esse vírus, segundo os infectologistas, ele diz que esse vírus ele é transmitido por intermédio de animais. Então, como a gente sabe que o costume, né? Que claro que cada país, cada região tem sua cultura, e lá na China tem a sua cultura. A cultura na China é diferente, muito diferente da cultura brasileira. Por exemplo, lá na China, eles têm uma cultura e costume de comer muitos animais. Por exemplo, lá eles comem cobra, lá eles comem cachorro, lá eles comem carne de vários tipos de animais, de rato, do que aparecer, eles já estão acostumados a comer, é cultura de lá. O brasileiro, ele não tem essa cultura aqui, é diferente. Então, por eles haver se alimentado tanto desses animais, possa ser que eles tenham adquirido esse vírus, coronavírus, né? Então, por eles terem adquirido esse vírus, porque eles têm esse contato muito com o animal e ingere, come tudo mais, então está se espalhando pelos lugares. Então, o que é que acontece quando uma pessoa ela está com esse vírus? Esse vírus ele é contagioso. Ele é contagioso da seguinte maneira: a proximidade do doente com familiares, profissionais da área da saúde, né? Se você tiver o contato direto com essas pessoas, a maioria dos casos envolve contato com quem visitou as províncias de Hubei, lá na China, né? Que foi lá em Hubei onde está correndo tudo isso, cuja capital é uma, de onde o vírus ele partiu, que é de uma das capitais da China. Fora da China, a transmissão entre pessoas ocorreu no Vietnã, no Japão, na Alemanha e na Europa. Isso é, pessoas que foram visitar essa capital lá na China, né, e que saíram de lá com esse vírus, levaram esse vírus, e lá nesses outros países, como no Vietnã, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, tiveram contato com outras pessoas e passaram o vírus para essa pessoa. Qual é a gravidade dessa doença? A gravidade dessa doença é os problemas respiratórios, que são os sintomas, que varia de leve para pneumonia até chegar até a morte. Os sintomas são os graves em 18% dos casos. Em 12% das pessoas há atestão de óbito, né? Então, a gravidade é maior entre pessoas que já estão doentes ou pessoas idosas. Então, desses casos todos que já ocorreu a morte por esse vírus, a maioria das pessoas que morreram que já têm algum tipo de doença, né? Seja qual for o tipo de doença, pessoas que já estão doentes e adquirem o vírus, aí morrem, ou pessoas idosas que estão vulneráveis, são mais vulneráveis a combater o vírus, ou até mesmo crianças que são também vulneráveis para combater o vírus e acabam morrendo. Então, ainda não há registro graves de mortes fora da China. Só na China que há uma tendência maior da pessoa adquirir o vírus, ter adquirido e chegado a falecer. Como se prevenir desse vírus? É claro que
não entre em contato, a pessoa não deve entrar em contato com pessoas que está contagiosa, que está infectada com o vírus. Uso de lençol descartável, de negócio descartável. Lavar as mãos frequentemente, usar álcool em gel, evite contato com animais selvagens, né, que é da onde ele é transmitido muitas vezes. Então, nós devemos ter cuidado. No Brasil, o número de suspeitos era 9 pessoas, agora o número aumentou para 12 pessoas. O Ministério da Saúde afirmou na sexta-feira passada, no dia 31 de janeiro, que no Brasil já tem 12 casos de suspeito novos de pessoas que adquiriram esse vírus, né? 5 estados estão com paciente em investigação, isso é, em 5 estados do nosso país, no Brasil, estão com paciente na observação, observando se eles adquiriram, tem ou não esse vírus. Isso é, tem um lá no Ceará, um no Paraná, no Rio Grande do Norte tem 2 pessoas, em Santa Catarina tem uma e em São Paulo o número subiu para 7 pessoas, fazendo um total de 12 pessoas no Brasil. Porém, nenhuma ainda confirmada, ainda que está com esse vírus e que chegou a falecer. Ainda não há ninguém confirmado com esse vírus. Isso é o quê? Isso é um sinal que Jesus ele está voltando. Que a volta de Jesus está cada vez mais perto. Quem é que ouvia muitos anos passados falar sobre esses vírus, falar sobre essas doenças, falar sobre essas coisas? A gente não ouvia. Hoje em dia, a gente é o que mais ouve, doenças e mais doenças aparecendo ao ser humano. Então, hoje nós falamos sobre algumas pestes, sobre algumas doenças que têm surgido, que são sinais do fim dos tempos. O próprio Jesus disse que no fim dos tempos iria aparecer pestes. A palavra peste, no original, se a gente vai ver, é doença infectológica, isso é, contagiosa, mal contagioso, né, que contagia o ser humano. Então, isso são doenças que o próprio Senhor Jesus já tinha proferido na sua palavra e que está cada dia alertando a raça humana, dizendo que ele está perto, que ele está vindo e que o arrebatamento é uma realidade e que não é apenas uma ficção, como muitas pessoas acreditam. Então hoje falamos sobre pestes, né? E uma das pestes nos últimos tempos que a gente tem visto é essas pestes que eu já falei aqui nesta oportunidade. Então, na próxima vídeo eu aguardo você para nós falarmos de outros sinais. O primeiro sinal foi pestes. O outro nós vamos estar falando no próximo vídeo e eu aguardo você em nome de Jesus.